E você acredita que o que você está vivendo não tem um propósito? Não tem um propósito muito claro. E sempre será para glorificar e exaltar o nome de Deus. Então pode ter certeza, hoje você pode estar vivendo uma situação difícil, mas amanhã este problema vai se tornar o seu testemunho. E as pessoas vão te conhecer por aquilo que você superou, aquilo que você venceu. Pai amado, Pai querido, quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por esta segunda-feira, esse início, meu Deus, deste mês. Hoje, nós estamos na primeira segunda-feira do mês de maio. E nós cremos, meu Deus, na Tua operação, nós cremos no Teu poder, nós cremos numa graça superior sobre este mês de maio. Nós estamos hoje, no dia 5/5 de 2025. E eu sei, meu Deus, que o 5, meu Deus, ele simboliza a graça. E nós precisamos dessa graça numa data como essa. Meu Deus, nós cremos, meu Deus, num favor maior, num poder maior. Meu Deus, nós cremos em respostas e definições nesse dia. Hoje, nós completamos, meu Deus, o nosso propósito de fé, baseado no Salmo 78, 29. E eu creio, meu Deus, que o Senhor está entregando a muitos aqui aquilo que eles desejam dentro de uma bandeja, meu Deus. Em cima de uma bandeja. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está entregando, meu Deus, aquilo que nós estamos buscando, clamando, meu Deus, aquilo que nós estamos buscando no Senhor. Eu peço que o Senhor visita, meu Deus, a cada pessoa, a cada um que está aqui, a cada um, meu Deus, que está pela transmissão, que está juntamente conosco, meu Deus, buscando, meu Deus, e querendo mais do Senhor, sabendo, meu Deus, que hoje, meu Deus, este mês não será simplesmente mais um mês no calendário, meu Pai, mas é um fechamento de um semestre, é uma preparação para os 52 dias. E nós pedimos, meu Deus, que o Senhor esteja à frente de tudo, que o Senhor conduza a todos nós. Senhor, perdoa as nossas falhas, meu Deus, os nossos pecados, os nossos erros. Meu Pai, aquilo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado ou bloqueado a Tua presença de nós, perdoa, Pai querido. Perdoa, Pai amado. Meu Deus, eu peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, aqueles que estão aqui, meu Deus, estão entregando muito mais, meu Pai, que simplesmente o seu tempo, a sua energia, meu Pai, mas está depositando a sua fé, pisando, meu Pai, nesta terra, meu Deus, e eu peço, meu Pai, se há meu Deus, alguma situação, meu Deus, tristeza, peso no corpo, peso na alma, se há, meu Deus, problemas, situações que vêm impedindo, meu Deus, que vêm bloqueando, que vêm achatando, que vêm amornando, que vem, meu Deus, enfraquecendo, esfriando o nosso povo, que todo ataque, meu Deus, contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, eu quero ordenar agora, você que está trabalhando na mente, está trabalhando no coração desta pessoa, que vem amarrando os resultados, que vem enfraquecendo, esfriando, que vem tirando a energia, tirando a paz, roubando o foco desta pessoa, você que está colocando na mente dela
ela que ela só vai ter mais um ano e ela não vai viver nada, ela não vai tocar em nada, ela não vai ver restauração nenhuma, ela não vai ver restituição nenhuma, ela sempre vai estar por baixo, ela sempre vai viver as mesmas humilhações, os mesmos problemas, os mesmos ataques. Nós queremos ordenar agora: pega tudo que é teu da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa empresa. Nós ordenamos agora: pega tudo que é teu em nome do Senhor Jesus e saia! Saia e saia em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés, e eu peço, meu Deus, derrama com o teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés dessa pessoa. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder sobre ela, o sangue de Jesus tem poder sobre a casa dela, sobre a família dela, o sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião. O sangue de Jesus tem poder, meu Pai, sobre o louvor, sobre a transmissão, sobre cada pessoa que está, meu Deus, colaborando para a execução desta reunião, em todos os setores, em todas as áreas no Ministério Mudança de Vida. Eu consagro a sua vida, eu consagro a sua casa, a sua família, meu Deus, e que todos nós possamos sair daqui hoje, meu Deus, vivendo, testemunhando e testificando, meu Deus, aquilo que viemos buscar para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Esteja à frente de tudo, Senhor. Meu Deus, que o teu Espírito esteja aqui, conduzindo, orientando, meu Pai, nos ensinando, meu Deus, nos direcionando a tudo, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, nós te amamos demais e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Está ligado a sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Sim, você é mais do que vencedor. Repita comigo: eu tudo posso naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Repita comigo: eu bebo da palavra profética. Para 2025, Deus tem um vinho novo para mim, e eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. Diga muito boa noite para você. Feliz segunda-feira, uma segunda-feira de glória, de graça, uma segunda-feira de superação. Isso, eu gosto assim, quando a pessoa sai do lugar, já vai para outra, já vai para outra, já vai liberando bênção e liberando aquela corrente de declaração na vida das pessoas. É isso mesmo. Pode sentar por um momento. Repita comigo: superação. Você é conhecido por aquilo que supera no dia mau. Você conhece a bispa. E a grande maioria conhece a bispa por aquilo que ela superou. E pelas vitórias dela, dá autoridade para ela pregar a palavra. Uma palavra que é uma fé agressiva, uma fé que te gera uma superação. E a primeira superação que você precisa ter na sua vida é uma superação mental. Porque muitas pessoas ainda vivem uma vida escrava porque ainda não supera na mente. Não acredita. Não acredita que é possível. Não acredita que vai sair dessa situação. Muito pelo contrário. Às vezes uma situação é até pequena, mas como ela está cheia de situações que ela não superou, chega como um ponto, ou melhor, uma gota que só transborda aquilo que já está dentro dela. Derrota, reclamação, fracasso, murmuração, vontade de parar, vontade de desistir, vontade, como a gente já ouviu muitas vezes, larga tudo, né? Vou largar tudo e vou embora. Não tem mais nada que me segura aqui.
A Bíblia diz em Efésios 6, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Aqui não é uma possibilidade que esse dia mau vai chegar. Talvez para um vai chegar ou para outro não. Não, para todos vão chegar o dia mau. Para você, pode ser hoje. Para outra pessoa, pode ser semana que vem. Para outra, ela já superou. Mas todo mundo, repita comigo, todos passam pelo deserto. Se até Jesus, depois de um dia de glória, do batismo, ele batizou e foi para a tentação, foi para o deserto e viveu aquela tentação. Às vezes as pessoas acreditam que não vão viver dias maus. E não entende que o dia mau faz parte do processo de lapidação do cristão. Uma das características do cristão é a resiliência. E você precisa entender que Deus trabalha em cima das dificuldades, em cima dos desafios. Ainda muitas pessoas acreditam que eu só vou viver desafios se eu plantar coisas ruins. E a história de Jó vem para nos ensinar que Deus, repetindo diversas vezes para o próprio Satanás, você viu meu servo Jó? Aquele homem é diferenciado. Homem íntegro, homem reto, homem que teme a Deus, um homem que se desvia do mal, ou seja, não é qualquer homem. Também Jó não era aquele que vivia uma vida alienada, uma vida indisciplinada. Jó, ele sabia a sua posição de sacerdócio. Jó, repita comigo, era um grande pai. E o Senhor nos ensina para nós sermos esses pais. Esse pai que protege de maneira espiritual, emocional. Este pai, este Deus Pai, todos nós, de uma certa maneira, temos essa posição, essa função de pai. E para o dia mau, a única maneira de você resistir é uma questão de resistência, é você se vestindo da armadura de Deus. Capacete da salvação, couraça da justiça. Você se vestindo desse cinto da verdade, a sandália das boas novas, do evangelho da paz, a espada da palavra de Deus. Ou seja, não dá para você ir à guerra e não lembrar de todos os itens da armadura. Amém? E depois de terdes vencido tudo, porque se você veste toda a armadura, você vai vencer tudo. Repita comigo, eu vencerei tudo. Na vida do cristão, na vida do soldado, bem armado, bem revestido com a armadura de Deus, o final da história sempre é vitória. Você sempre vai vencer. Bispo, mas eu não estou vencendo. Permanecer inabalável. Você precisa permanecer inabalável, porque o problema de muitas pessoas é que não veem uma vitória, muitas vezes imediata para algo. A bispa ficou anos vivendo as mesmas situações com o bispo Murilo, com doenças, a epilepsia, posteriormente questões do braço, o acidente. Então ali não foi um processo rápido. Muito pelo contrário, foi um processo duradouro, um processo que parecia que não ia acabar. Mas tudo tem um início, um meio e um fim. Então eu preciso entender e acreditar que isso vai chegar ao fim. E o que o Senhor nos pede é que eu venha permanecer inabalável, porque as pessoas precisam te conhecer e elas vão te conhecer por aquilo que hoje eu creio pela fé e já declaro que você já superou. Então hoje o que você está vivendo, você já precisa gerar
o milagre através das suas declarações de fé, colocando este problema no passado. Eu já estou curado. Um dia eu vivi essa doença. Um dia eu estive desempregado. Um dia meu nome estava sujo. Um dia eu tinha esse salário. Ou uma casa, carro, casamento. Não sei o que você está vivendo. Mas, da mesma forma que o Senhor nos ensina, para Deus isso não é problema. O Senhor diz que se você buscar o reino dos céus e a sua justiça, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, Deus ele não coloca o que realmente você vai ter que vencer, porque para Deus o ponto é a superação, a fidelidade, a resiliência, é a fé que você pratica em meio à dificuldade. Porque realmente nós só vamos conhecer uma pessoa não nos tempos bons, mas nos tempos ruins. Todos conheciam Jó pela sua resiliência, a sua retidão, a sua integridade, os seus sacrifícios, o seu investimento na sua família. O homem honesto, um homem íntegro, um homem rico. Cada um conhecia o Jó por talvez uma qualidade que ele tinha, um talento. Talvez se muitos eram mais guiados pelo dinheiro, conheciam pelo dinheiro. Se muitos se admiravam pela a figura de pai de Jó, conheciam ele como um bom pai. Então, para muitos vão intitular aquilo que realmente chama atenção, o que você está chamando a atenção, aquilo que está puxando, mostrando o que realmente você gostaria de ter, gostaria de conquistar, gostaria de viver, A gente modela pessoas. Mas no dia que Deus permitiu que o diabo começasse a mexer na vida de Jó, as primeiras coisas que o diabo ele começou a mexer foi nas riquezas, porque para muitas pessoas, quando mexe no dinheiro, quando mexe no bolso, Deus não serve mais. Quando mexe no financeiro, é aquilo que Jó disse. Nós tivemos o que é bom, agora nós não vamos também permanecer no que é ruim. Deus é o Deus dos dias bons e os dias difíceis, os dias ruins. Deus é o mesmo Deus. O Deus da cura é o mesmo Deus do Deus da doença. Porque Deus simplesmente não é mau. E para tudo, para todas as coisas nessa terra, tem um propósito. Então tudo, até o ímpio foi criado com um propósito. E você acredita que o que você está vivendo não tem um propósito? Não tem um propósito muito claro. E sempre será para glorificar e exaltar o nome de Deus. Então pode ter certeza, hoje você pode estar vivendo uma situação difícil, mas amanhã este problema vai se tornar o seu testemunho. E as pessoas vão te conhecer por aquilo que você superou, aquilo que você venceu. E a Bíblia diz, aqui no livro de Jó, capítulo 1, diz: havia um homem chamado Jó que morava na região de Uz. Era muito honesto, um homem de palavra, totalmente dedicado a Deus, que odiava a maldade. Tinha 7 filhos. Tinha 7 filhos e 3 filhas, e era muito rico. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos empregados a perder de vista. De fato, era um homem mais importante de todo o Oriente. Não era um homem qualquer. Seus filhos costumavam dar festas em suas casas e sempre convidavam as 3 irmãs para celebrarem junto. Depois das festas, Jó se levantava bem cedo, entregava uma oferta de sacrifício em favor de cada um de seus filhos. Pois pensava, pode ser que um deles tenha pecado, desprezando a Deus em seu coração.
Jó entregava sacrifícios constantemente, no caso de um de seus filhos ter cometido pecado. Ou seja, Jó era a cerca. Ele estava lá sempre cercando. Ele sempre estava depositando na conta. Ele estava investindo. A todo momento, nos dias bons, nos dias bons, nos dias bons, nos dias de festa, Jó sempre continuava investindo. Para mostrar que, independente da sua situação, você não para o investimento. Você continua sacrificando, você continua doando, você continua derramando. Por quê? Porque muitos, no dia bom, é os momentos mais perigosos. Tem até um programa que a bispa já fez, escrito A Promoção Antecipada Derruba. Muitos estão vivendo promoções antecipadas e por causa das suas promoções, muitos estão caindo no melhor momento da sua vida. Porque é aquela cabeça, muitas vezes, aquela cabeça de Nabucodonosor, né? Olha o que eu construí, olha o que eu fiz, olha o que eu conquistei. E Jó, ele não brincava com Deus. Jó, ele era um homem sério. Jó, ele não brincava de ser crente. Jó, ele não brincava de ser pai, de ser sacerdote. Jó não brincava de ser autoridade espiritual da sua casa. Jó simplesmente, repita comigo, ocupou o seu lugar. A pergunta que eu te deixo, você está ocupando o seu lugar? Porque Jó ocupava o seu lugar. Jó podia sentar nas suas conquistas e simplesmente, olha, já fiz muito, não devo mais nada para essa família, não devo mais nada para os meus servos, para as pessoas que me servem, eu simplesmente vou aproveitar. Não, Jó, ele continuava plantando. Jó, ele continuava derramando, porque Jó, ele não se distraía com a bênção. Será que você está se distraindo com a bênção? Será que você está mais ligado às bênçãos do que o abençoador? Nenhum momento você vê Jó falando de bênção. Você vê Jó falando de Deus. Porque para Jó, a maior riqueza dele era Deus. Amém? Um dia, quando os anjos vieram prestar contas ao Eterno, Satanás, o acusador, veio com eles. O Eterno olhou para Satanás e perguntou: por onde você andou? Satanás respondeu ao Eterno: andei por toda parte para ver como estavam as coisas na terra. O Eterno disse a Satanás: você notou meu servo Jó? Não há ninguém como ele, honesto e leal à sua palavra, totalmente consagrado a Deus e que odeia a maldade. Satanás retrucou: então, o senhor acha que Jó é assim por pura bondade do coração, pura bondade de coração? Ora, ninguém é tão bom assim. O Senhor, repita comigo, o mima. O Senhor o mima como se fosse uma criança. Cuida de tudo para que nada de mal aconteça a ele, a sua família ou a sua riqueza, e ainda abençoa tudo que ele faz. Desse modo, quem não seria fiel? Repita comigo: meu Deus, por favor, me mime bastante como criança. É isso que Deus faz na vida do justo. Ele mima como uma criança. Isso não é ruim, sabe por quê? O problema daquele que conhece a palavra, mas não pratica, não tem discernimento, mas sempre tem malícia. Então você pode ver uma pessoa que vem fazer comentários maliciosos para você, e muitas vezes acontece nos momentos que Deus está exaltando, como já aconteceu aqui em Testemunhos, de pessoas olharem e falarem, como eu ouvi recentemente, ainda o Bispo Pedro estava falando, né, comentando para mim casos assim, de pessoas que muitas vezes não acreditavam. E a gente já viu muitas vezes isso. Eu já presenciei, e vários líderes já presenciaram, de pessoas que ouvem testemunhos, mas não acreditam. Acredita que é uma encenação.
Pode ter a ver líderes realizarem uma loucura dessa, mas aqui não. Aqui não. Isso não acontece. E pela sua falta de resultado, olhem para essas pessoas e falam: olha, ninguém é tão bom assim. Não, não é tudo isso, não. Ah, mas para ele é fácil. Por quê? Porque ele tem, e porque ele tem, ele faz. Repita comigo. Eu faço. E é por isso que eu tenho. Eu não faço porque eu não tenho porque eu faço. Ou melhor, as pessoas elas acreditam que somente quando ter condições vai poder fazer. A viúva não pensou assim, depositou a sua única moedinha, foi a sua única moedinha que chamou a atenção de Jesus. E fez parar a todos, a todo aquele momento, e já aquela viúva virou uma pregação. Porque ela não deu do que estava sobrando, ela deu o seu tudo. E o que o Senhor quer de nós é o nosso tudo, é a nossa vida, e a nossa vida é o nosso coração, porque Ele diz: guarde o seu coração, pois dele é fonte de vida. Então o que o Senhor quer é o seu coração, porque para Deus, essa é a maior riqueza. E nós precisamos colocar Deus no lugar aonde Ele deve estar. Porque a Bíblia diz que aonde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Amém? Então muitas pessoas estão agindo como o diabo. Mas ali para ele é fácil. O Senhor mima como uma criança. O Senhor trata ele como um bebezinho. E eu falo: continua, meu Deus, nos tratando como um bebê. Bota a chupeta, mexe na cadeira, leva a gente para passear, porque a Bíblia mesmo diz que o Senhor pegou o povo do Egito e levou no colo por todo o deserto. E é isso que Deus faz. Você pode passar pelo deserto, mas Deus está te pegando no colo. Deus, Ele prepara uma mesa no deserto. Você pode estar no deserto, mas o deserto não está em você. Amém? Então, mas o que aconteceria se tirasse tudo o que ele tem? Com certeza, ele amaldiçoaria o Senhor abertamente, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu gosto desse tipo de pessoa que assim acha que está manipulando Deus. Mas Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Deus já está no futuro. Nós estamos no presente, mas Deus já está no futuro e Deus sabe o que a gente precisa para alcançar este futuro, essa vida abundante. Pois a Bíblia diz: o Senhor tem planos de bem, de paz, para nos dar um futuro que esperais. Então a gente espera um futuro grande, nós queremos um futuro poderoso, um futuro de riqueza. E para isso eu preciso esperar aonde? No Senhor. E aqui ele está dizendo, se mexer, e casa perfeitamente com este culto, se mexer no financeiro. Bispo, mas eu já estou numa situação difícil financeira. Mas será que se você tivesse mais, você estaria aqui? Será se você não tivesse problema financeiro, você estaria neste culto? Porque nós não podemos colocar o dinheiro acima de Deus. O dinheiro é consequência de fidelidade. Repita comigo. As bênçãos não geram fidelidade. A fidelidade gera bênção. É isso que Jó estava nos mostrando. Não é porque você tem bênção que você está sendo fiel. Eu sou fiel e é porque por causa da minha fidelidade isso está gerando bênção sobre a minha vida. Amém? O Eterno respondeu, muito bem, então veremos. Vá em frente, faça o que quiser com tudo o que ele tem, só não o machuque. Então Satanás saiu da presença do Eterno. Algum tempo depois, enquanto os filhos de Jó estavam reunidos na casa do mais velho, em mais uma de suas festas, um mensageiro veio correndo a Jó dizer, os bois estavam arando a terra e os burros
pastando no campo perto de nós, quando os sabeus atacaram, roubaram os animais e mataram todos os trabalhadores. Fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu. O homem ainda estava falando quando outro mensageiro chegou e disse: raios caíram do céu e fulminaram as ovelhas e os pastores. Fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu. Ele ainda não havia acabado de falar quando o outro mensageiro chegou com a notícia: 3 grupos de caldeus vieram e atacaram os camelos e massacraram os peões. Fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu. Enquanto ele ainda estava falando, eu se fosse fugir, eu trancava a porta. Meu Deus do céu, ele não parava de viver, uma atrás da outra. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou. Seus filhos estavam numa festa na casa do irmão mais velho. Quando o furacão veio do deserto e destruiu a casa toda, os jovens foram atingidos e morreram. Fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu. Jó se levantou, rasgou a própria roupa, rapou a cabeça e se jogou no chão. Ali prostrado, louvou a Deus. Nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei ao seio da terra. O Eterno dá, o Eterno tira. O nome de Deus seja louvado para sempre. Mesmo atingido por tanta desgraça, Jó não pecou nem culpou Deus de nada. Às vezes, no momento mais abençoado na nossa vida, chega uma avalanche, uma coisa atrás da outra. Começa mexendo nos bois, depois nos camelos, depois nas ovelhas, depois nos servos, depois nos filhos. E nós nos perguntamos: o que está acontecendo? Eu estou na tua presença. Eu estou cultuando, eu estou buscando o Senhor. Por que eu estou vivendo isso? Quantos, ao invés de confiar em Deus, começam a questionar e agora estão rejeitando a Deus como uma criança mimada quando não tem o seu brinquedo? E não vê que Deus tem o controle de tudo e Deus está querendo que elevar você a um padrão, a um nível espiritual maior. Não tem como subir para um nível espiritual maior sem problema. Eu não acredito. Todas as vezes que nós vivemos problemas, nós saímos mais fortes. Os problemas fortalecem o nosso caráter. Os problemas fortalecem a nossa vida espiritual. E aqui Jó estava vivendo tudo que ele acreditou. Talvez, como diz ainda Jó em 3, 24, 25, 26, ainda fala sobre isso, que Jó, o que temi me aconteceu, o que eu receava me sobreveio. Talvez isso era aquele sentimento, aquele medo que um dia, na mente de Jó, ele tinha medo. Mas ele não acreditou que aquilo ia acontecer um dia. E é por isso que ele mantinha sempre a sua retidão, andando nas veredas da justiça, comendo os frutos da justiça, não olhando para a direita nem olhando para a esquerda. Jó manteve o seu foco, cuidou do seu maior tesouro, da sua vida espiritual e da vida espiritual dos seus filhos. Porque para Jó, ali é o que era importante para Jó. Ali é o que pesava. Ali, o que realmente importava na vida de Jó. Um dia, quando os anjos vieram prestar contas ao Eterno, Satanás também apareceu. O Eterno olhou para Satanás e perguntou: e você, por onde andou? Satanás respondeu: andei por toda parte para ver como estavam as coisas na terra. O Eterno disse também a Satanás: você notou meu servo Jó? Não existe ninguém como ele. Existe? O homem honesto, leal à sua palavra, totalmente consagrado a Deus e que odeia a maldade. Como ele é íntegro. Você já imaginou Deus falando isso de você? Diga, repita comigo: eu declaro que Deus vai realizar estas declarações. Vai falar de mim como falou de Jó.
totalmente consagrado a Deus, que odeia a maldade, como ele é íntegro. Você até tentou destruí-lo, mas não deu certo. O diabo até tentou te destruir, mas ele não conseguiu, amém? Ele até tentou, mas ele não conseguiu. E ele nunca vai conseguir destruir. Nós precisamos nos apegar nessa palavra, nessa declaração de Deus. Satanás respondeu: um homem faria qualquer coisa para salvar a sua própria vida. Então o que aconteceria se tirasse a saúde dele? Com certeza ele amaldiçoaria o Senhor abertamente, sem sombra de dúvida. O Eterno disse: muito bem, então veremos, vá em frente. Você pode fazer o que quiser com ele, mas preste atenção, não tire a vida dele. Satanás saiu da presença do Eterno e atacou Jó com uma terrível doença. Jó ficou coberto de úlceras e de feridas da cabeça aos pés. Elas coçavam e doíam tanto que ele pegou um caco de vaso quebrado para raspar as feridas sentado no meio de cinzas. Então sua mulher disse: e você ainda vai manter a sua integridade? Amaldiçoe esse Deus e acabe com tudo isso de uma vez. O que resta para você? Você já parou para pensar? Quantas mulheres de Jó Deus permite na nossa vida? Só para tentar acabar as nossas últimas esperanças, tentando mexer no nosso caráter, e sempre vai ser pessoas que estão perto de nós. Muitas vezes é da nossa família, do nosso contexto, da nossa atmosfera. Sempre Deus, ou melhor, sempre o diabo vai usar pessoas assim para acabar e colocar na sua cabeça: você não tem mais nada para viver. Deus não vai restaurar. Deus não vai restituir. Acabou para você. Mas quando o diabo pega, e quando essas pessoas pegam pessoas que não baseiam o seu relacionamento, não se baseia o seu relacionamento no dinheiro e nem em pessoas, é no momento que ele se frustra e essa pessoa se torna seu inimigo. Porque para Jó, o que era importante era Deus. No momento mais difícil da vida dele, ele adorou, ele louvou e ele agradeceu a Deus mais uma vez. Não se encontrou pecado em Jó. Ele não questionou. Jó, ele sabia que o meu Redentor vive. Ele sabia que ele estava plantando a coisa certa. Nós falamos ainda recentemente sobre Ezequias. Hoje nós não podemos, muitas vezes nós não estamos entendendo, porque muitas coisas que eu plantei eu não estou vivendo. Mas no dia mau você tem crédito. No dia da enfermidade, no dia do decreto de morte que ele recebeu, ele usou todos os créditos que ele tinha. E disse: lembra-te da minha integridade, lembra-te da minha devoção, lembra-te como eu fui fiel. Deus fez o profeta voltar e decretar mais 15 anos na vida dele. Então tudo que você está plantando não está sendo perdido. Não está sendo jogado fora. No dia que for preciso, no tempo das vacas magras, no tempo do deserto, Deus vai fazer as sementes morrer e dessas sementes gerar árvores altas, frutíferas, como o cedro do Líbano, como a Bíblia nos diz. Então você precisa acreditar nisso. Porque o diabo vai fazer de tudo para roubar aquilo que é o seu maior tesouro. Mas mesmo na sua integridade, na sua retidão, no seu temor, mesmo no seu discernimento de fugir da aparência do mal, como Jó tinha as 4 qualidades perfeitas de um cristão, você pode sim viver. Você pode sim passar por este problema. Mas Deus quer que você seja conhecido pela sua superação, por aquilo que você venceu. Por aquilo que tinha toda a condição para te matar. Mas no final, você vê um Deus restituindo de tudo. Jó, o que ele tinha no começo, ele viveu em dobro no final.
Então hoje, o que eu tenho no início, eu viverei em dobro no final. Deus é um Deus que restitui o tempo perdido. Deus é o Deus do tempo, ou melhor, Deus é o próprio tempo. Deus, ele atrasa, Deus, ele acelera e Deus, ele segura. Então Deus, ele pode fazer qualquer coisa na sua vida. E você precisa confiar em tudo o que ele está fazendo. Deus, ele quer que hoje o seu testemunho seja a sua mensagem. Pela fé, eu creio que nós estamos já vivendo no mundo espiritual as nossas conquistas, os nossos milagres, as nossas vitórias. Eu acredito em Salmo 78, 29, Deus, ele está entregando tudo em uma bandeja. Deus está entregando tudo aquilo que nós plantamos. Não foi esquecido. Não foi desperdiçado esse tempo. Tudo. E eu quero trazer para você hoje uma história de superação. Eu quero trazer hoje uma história de uma família que tinha tudo para viver uma humilhação, para ter o mesmo fim dos seus antecedentes, dos seus familiares, porque eles já estavam indo por esta direção. Mas Deus fez uma restauração na vida deles, e eu quero que eles contem um pouco sobre o que Deus fez na vida deles. Tiago G, por gentileza. Tiago, conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho para nós como você chegou no ministério, né, até um pouco antes, né? Sim. Um pouquinho da onde Deus te tirou. Bom, a gente chegou aqui no final de 2017. Eu cheguei no Ministério Mudança de Vida totalmente desacreditado do Evangelho. Eu não acreditava mais que aquilo que estava ali na Bíblia realmente funcionava, porque eu tinha sofrido umas frustrações lá atrás. E eu tinha meio que um ranço de pessoa crente, cristã, enfim, que servia, que falava da palavra, porque todos que eu viam tinham uma vida derrotada. E a minha vida era uma vida derrotada. Eu cheguei aqui com nome sujo, devendo, abri a despensa da nossa casa, não tinha alimento, comida, não tinha um básico para a gente poder sobreviver. Não vou nem chamar de viver, era para sobreviver. Eu lembro de vezes que a gente vinha para a igreja e mal tinha o dinheiro da própria condução para poder vir. Então a gente tinha um nome sujo, e isso já era um padrão que eu trazia dentro de mim. Quando a minha esposa ela se casou comigo, ela tinha um nome limpo, a vida dela era toda certinha. Só foi ela casar comigo que a vida dela atrasou tudo. A gente sujou o nome dela. Ele foi uma âncora. Foi. Naquela época, sim. Então, aquilo que eu tinha, que era o que eu tinha vivido a minha vida inteira, a gente casou, nós tínhamos 22 anos, então era tudo que eu tinha vivido, até antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida, foi tudo que eu transferi para ela. Sujei o nome dela, era cartão de crédito estourado, era dívida em cima de dívida. Era assim, ó, se eu tinha uma internet de uma operadora, era até o tempo deles não cortar. Eles iam lá, cortavam, eu tinha que pedir de outra. Aí quando acabava a opção de operadora, o que a gente fazia? Pagava a outra, fazia um acordo ou algo do tipo, para poder voltar a ter um serviço básico de internet, telefone, algo do tipo. Você já tinha acostumado, Tiago, a viver assim? Para mim era normal. Para mim aquilo ali... Não era um problema ter um nome sujo, não, dever, não, enganar, não. Fazer dívida. Para mim era normal. Chegou a fatura, o banco me deu o limite, o problema é dele, vou gastar. E minha esposa falava, mas como que você vai pagar depois? Eu não vou pagar. Não vou pagar, não tenho dinheiro. Vivo hoje, Gisele, vivo hoje. Esquece o amanhã, ele não nos pertence. Era assim. É verdade. Era assim, bispo. Então, quando nós chegamos no Ministério Mudança de Vida, que eu comecei a ver a bispa pregando, falando, eu lembro de eu sentado, ela falando sobre família, falando sobre prosperidade, eu olhava para ela assim, eu falava, isso não existe, cara. É totalmente... O que eu falei agora, pessoal? Do que o diabo falou para Deus? Não, isso aí
não é tão bom assim, não. Não é Sim. tudo isso, não. Porque Isso é uma realmente, mentalidade, pessoal. Uma mentalidade que o diabo alimenta. E na cabeça de quem conhece a palavra. Isso não é cabeça de ímpio, não. É de quem conhece a palavra que vem esse questionamento. sim, isso mesmo. E dentro da realidade que eu vivia, bispo, ela falando aquilo, eu imaginava dentro de mim, e aquilo era como se fosse um sonho. Era como se fosse um sonho, porque eu vivia. Às vezes eu me deparava com situações que assim, eu sentava para jantar com a minha esposa e a gente só tinha um arroz para comer, um arroz puro. E eu olhava assim para ela, batia aquele desespero, aquela angústia. Então eu dependia das pessoas me darem coisas. Eu lembro de vezes que o que davam muito para a gente era bisteca. Eu lembro de vezes de receber mistura, receber alimento básico mesmo. Então aquilo ali, era aquilo que eu vivia. Eu cheguei assim. Então quando a bispa pregava, quando a bispa falava de uma mudança, de uma transformação, de uma prosperidade, era muito difícil eu imaginar que aquilo poderia acontecer na minha vida. Até quando a palavra ela foi entrando. Quando falava no culto, Tiago, sobre João 10:10, eu vim para que tenha uma vida e vida com abundância. O que vinha na sua cabeça? O bispo, era difícil até eu orar e declarar isso sobre a minha vida, porque eu não acreditava que eu poderia. Eu lembro da bispa fazendo oração aqui em cima desse altar, pregando, falando, e ela falava assim: fala para Deus, fala que você tem poder, que você tem unção, que você consegue. Eu não conseguia repetir. Eu não conseguia falar aquilo, porque para mim era impossível eu ter aquilo na minha vida. Então eu olhava, poxa, as pessoas têm, mas eu não. Então eu não imaginava que eu poderia chegar numa vida tão diferente daquela que eu vivia. Talvez eu poderia conseguir um emprego e ter um alimento, não faltar comida dentro de casa, mas nome sempre sujo, paga uma coisa, deve outra, paga uma coisa, deve outra. Nunca resolver mesmo aquelas situações. Era esse o padrão que eu cheguei dentro do ministério. E quanto tempo você já conhecia o Evangelho, Tiago, e vivia nessa vida? Sem sucesso, sem vitória, sem abundância nenhuma. Bispo, 10 anos. 10 anos 10 anos. vivendo, ouvindo a palavra, Sim. mas nunca dando tudo. Nunca, nunca. Nunca renunciando tudo. Sempre deixava aqueles 10%, aqueles 5%, e acreditava e até mesmo questionava a igreja, a palavra, a mensagem, mas nunca se questionava. Exato. Eu lembro de uma pregação que a bispa falou assim, que ela vai ouvir, né? Eu já pedi desculpa para ela disso daí. Ela está ouvindo. Eu lembro que ela falou assim, isso que você está vivendo, você fala que é o diabo, porque a gente tem tudo mania de falar que tudo é o diabo, é o diabo, é o diabo. Você fala que o diabo está amarrando a sua vida. Ela falou, não, não é o diabo. Aí eu falei, como assim não é o diabo? O que ela falou? Aí ela falou, é Deus te frustrando, porque você é orgulhoso. Na hora que ela pregou aquilo cravou forte assim no meu peito, que eu comecei a olhar para mim. Foi aí que realmente eu fui entendendo que o problema estava em mim. Meu caráter, eu fui entendendo tudo aquilo que eu precisava mudar, tanto na minha vida, no meu íntimo, como também no meu casamento, a forma que eu lidava com a minha esposa, a forma que eu me posicionava dentro do meu lar. Então a palavra foi entrando, eu fui começando a ver, bispo, o padrão mental, a minha mente, ela foi começando a ser transformada quando eu reconheci que realmente o problema estava em mim, que era eu que precisava mudar. Eu lembro de uma oração que eu fiz para Deus e eu falava assim, Senhor, isso devendo, dispensa vazia, tudo. O que eu preciso não é de dinheiro. Eu estou devendo, eu não tenho dinheiro para nada, eu dependia de carona para tudo, só andava na traseira dos carros, né? Porque dependia de carona para tudo. Falava, o que eu preciso não é de dinheiro, o que eu preciso é do Senhor na minha vida. E eu lembro que eu me joguei assim no chão e me derramei mesmo. Falei para Deus, falei, Senhor, o que eu preciso é do Senhor na minha vida. Mas se o Senhor mudar a minha vida, em todo lugar que eu for, independente de onde seja, eu vou te glorificar. Amém. E essa foi a oração que eu fiz há uns 7 anos atrás. E dali começou. Você se emociona, Tiago? Bastante. Bastante, porque, Por quê? bispo, eu sei o que é você abrir um armário e não ter o que comer. Quem já viveu uma situação parecida, pessoal? É fácil. Porque você ouve uma palavra de abundância, Sim. um Deus que abençoou tanto Salomão,
um Deus que promete que nós andaremos em ruas de ouro e não é coerente isso. Mas o problema não está em Deus. O problema não está na palavra. O problema não está na Bíblia. O problema não está na igreja. E somente quando a gente reconhece, entende, sendo humilde, Sim. você Sim. consegue enxergar. Exato. Então, assim, eu sei o que é as pessoas olharem para você e xingar mesmo, que você é preguiçoso. Porque, assim, eu dava muito trabalho, porque as pessoas tinham que toda hora estender as mãos para mim. Então, chamar de preguiçoso e outras diversas palavras que eu não sei se pode falar aqui também, mas, assim, de chamar mesmo. E então, era aquilo ali me deixava para baixo, totalmente desmotivado. Eu não Porque até mesmo já vinha, né, Tiago, de um lar que te já totalmente sempre disfuncional. com palavras negativas sobre você. Sim, ainda contei no destino tudo detalhado. Então eu tinha uma dificuldade muito grande de olhar no olho das pessoas. Eu andava de cabeça baixa, bispo. Hoje eu falo para as pessoas como eu andava antes, as pessoas dão risada. Eu falo, não, mentira, você não era assim. Eu falo, olha para ela e pergunta se realmente eu não era assim. Porque tudo isso que vocês estão vendo aqui, isso eu falo dentro da empresa, em reunião, onde eu for. Que tudo isso que você está vendo aqui é Deus. É Deus quem fez, é Deus quem capacitou, é Deus que mudou. Então, assim, tudo vem dele. Uma identidade. Sim, né, e tudo volta para ele, sempre. Então a gente chegou assim, quando eu comecei a entender, bispo, não foi da noite para o dia que as coisas mudaram, mas eu entendi que eu tinha que ir acertando. Eu tinha que mudar o meu caráter, eu tinha que colocar minha casa no lugar, eu tinha que pedir perdão para pessoas, eu tinha que liberar perdão para as pessoas, eu fui consertando a minha vida. Tiago, o que você falaria para essa pessoa que hoje, antes da gente ir para um outro ponto, que hoje teve essa consciência, as escamas foram tiradas, está vendo, tomou essa decisão, mas está vendo aquela montanha, por onde eu vou começar? Como eu consigo sair desse mar de problemas, dessa inundação de desgraças? Uma coisa que eu aprendi diante disso tudo é que sempre quando você se coloca à disposição para poder realmente mudar, começa muito barulho. Muito barulho, começa muita coisa a aparecer, muita coisa a estourar, até problema que você pensou que não tinha começa a surgir também. Bispo, o que eu fazia? Vai para o silêncio e deixa Deus falar com você. Então, quando a gente aprende a ouvir a voz de Deus, aquilo que a gente pensa que é problema não é mais. Porque Deus ele pode mudar. Deus ele pode transformar. Ele pode. Então, se você estiver apto, se tem um conselho que eu posso dar para alguém, se você estiver apto, se você estiver disposto a ouvir a Deus e a continuar, porque muitas das vezes as pessoas pensam, mas eu orei ontem e não aconteceu. Mas, irmão, eu tive que lutar durante anos. Quantos anos, Tiago, você lutou? Bispo, eu lutei 4 anos, mais ou menos. Eu lembro que um ano foi só para pagar dívida. Só para pagar dívida. Eu comecei a ver dinheiro entrando, mas aquele dinheiro não ficava na minha mão. Só que eu tinha aprendido o que? Acertar o que tinha que ser acertado. Limpar o nome. Exato. Fui limpar meu nome, fui limpar o da minha esposa. Fui reparando, a gente fez uma lista, anotou dívida por dívida, detalhe por detalhe. Bispo, tudo. Então, tudo que eu trabalhava durante aquele ano, chegava e saía. Eu olhava para minha esposa, cadê o dinheiro? Ela, Tiago, tem que pagar. Chegava e saía, tem que pagar. E eu nunca tinha visto aquela quantidade de dinheiro que eu tinha visto naquela época. Então, dentro de mim, meu Deus do céu, eu falei, não, mas eu não posso, eu tenho que continuar, eu tenho que fazer o que é certo. E uma hora acaba. Uma hora acaba. E acabou, graças a Deus, acabou. Mas assim, você tem que esperar o tempo certo. Você tem que primeiro fazer o caminho de volta, limpando o nome, pagando as dívidas e fazendo o quê? Aquilo que nunca fez uma vida toda. Sim. É fazer o que é certo. E começando pelas pequenas coisas, as ordens simples, as coisinhas pequenininhas que parece que não vai funcionar e faz toda a diferença. Faz. Eu lembro que eu acordava, eu já queria trabalhar, eu já queria fazer alguma coisa, eu já não tenho que fazer porque tem que pagar não sei o que, tem que fazer isso. E isso, quando eu comecei a acordar, escorregar da cama, colocar de joelho, fazer uma oração, falar com Deus. No começo, aquilo ali era agoniante para mim, porque não era um padrão. Então aquilo me agoniava, enquanto a mente assim, enquanto eu estou orando aqui, eu poderia estar fazendo outra coisa, mas não.
Vamos dedicar o tempo para Deus. Nenhuma disciplina no início é motivo de alegria, né, pessoal? E doeu bastante, mas assim, valeu a pena. Hoje isso já é natural. Eu já não consigo trabalhar se eu não orar. Eu já não consigo levantar da cama sem antes já escorregar ali. Eu posso estar cansado, o que for, já vou escorregando para poder orar e falar com Deus. Tem que começar assim. E eu lembro de coisas tão simples que às vezes a gente fala, poxa, mas uma oração muda tudo? Muda. Eu lembro de vezes que eu trabalhava em casa, depois de um tempo que a gente conseguiu, eu trabalhava em casa, eu lembro de olhar para minha esposa e falar assim, meu, a gente não vendeu nada ainda essa semana. Ela olhava para mim e falava, vamos confiar em Deus, vamos orar. Eu, meu Deus, mas orar vai resolver? Então, vamos orar. E eu lembro de ir para o sofá, bispo, me colocar de joelho, junto com a minha esposa, a gente fazer uma oração. Quando eu levantei, meu telefone tocou e eu fiz uma venda. Olha Isso só. depois, mas assim... Depois chorar. Depois foi exatamente no momento que eu levantei, o telefone tocou. O celular estava em cima do sofá, assim, eu lembro como se fosse hoje. Eu levantei da oração, o telefone tocou. Ali Deus estava mostrando, oração funciona assim. Sim, ali era Deus confirmando o caminho. O caminho é esse, é isso que você tem que fazer. E eu fui aceitando, eu fui mudando. Eu lembro que a palavra vinha e era como se eu tomasse uma surra. Eu falava, meu Deus, mas eu nunca paro de apanhar, parece que eu nunca aprendo. A pessoa falava, não, tem que consertar isso, não tem que fazer, tem que mudar. E nisso foram esses anos, foi em 3, 4 anos. E tudo que você ouvia, você fazia na hora. Tinha que fazer. Você Bispo, não deixava para depois. Não dá. Porque se deixa para depois, você vai se cauterizando. Aí daqui a pouco, não precisa disso. O coração vai ficando empedrado. Exato. Não muda mais. Exato. Me fala uma coisa, Tiago. Quando você entendeu e começou a praticar 100% dízimo e oferta? Bispo, desde quando eu me propus, a gente sempre começou a dizimar. E isso fez toda a diferença na nossa vida. Eu lembro, antes de chegar a pandemia, nós já estávamos indo bem. E eu lembro que aquela história, todo mundo vai fechar, vai acontecer, e eu, vai fechar o quê? Porque eu não via notícia, parei de ver notícia, ficava só focado no propósito. E eu lembro que todo mundo falava assim, não, vai fechar, quando eu fui ver, fechou, eu falei, aí veio aquele sentimento dentro de mim, poxa, eu estava indo tão bem, cara, agora fechou tudo. E eu lembrei da bispa, da palavra, eu falei, não, mas calma. Eu lembro de chegar em casa, olhar assim para minha esposa e falar, vamos esperar para ver a direção que a bispa vai dar. E, bispo, eu só olhei para minha esposa e falei assim, quanto que a gente tem na conta? Isso ia começar mesmo, estourar, fechar tudo. Falei, quanto que a gente tem na conta? Ela falou o valor, eu falei, transfere para a igreja. Era o único dinheiro que eu tinha. Bispo, o único. E eu lembro que nem era um valor estrondante assim, nem nada. Mas era o seu tudo. Era o meu tudo. Era a moeda da viúva. Era o meu sangue ali, bispo. Ali, realmente. Falei, transfere para a igreja. E fiquei zerado. Zerado mesmo, literalmente. E a bispa veio e deu a palavra. Então, assim, e ali na pandemia a gente cresceu bastante. Eu trabalhava em casa, minha esposa fazia comida, tinha um monte de motor, de caixas, de motores, tudo lá na cozinha. A gente trabalhava com o que tinha. Foi o que eu aprendi dentro do ministério que eu faço até hoje. Vai com o que você tem. E o que aconteceu, Tiago, depois? Depois eu aluguei meu primeiro salão. A gente começou a crescer, começou a prosperar. Eu comecei a ver um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. Ou seja, só não perdendo time aqui. No momento que não ia entrar e já estava literalmente fechado. Já estava declarando que já estava. A igreja fechou, as empresas fecharam. Exato. Você deu uma resposta de fé agressiva e louca. Sim. Né? Porque ninguém faria aquilo. Sim. Se não fosse pela fé, você deu uma resposta, você mexeu no mundo espiritual, você pegou arrancou aquele bezerro ainda não desmamado e você sacrificou como Samuel. Sim, era tudo que eu tinha. E só que fisicamente, porque tudo que eu tenho realmente não é o que a gente tem no banco ou algo do tipo. E eu aprendi aqui, tudo que nós temos o que? A nossa fé, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão. E ali eu já comecei a gerar essa identidade. Deus vai suprir, tá aqui. E Deus começou a suprir. Supriu. E começou a vender. Na pandemia, eu lembro até hoje de uma pessoa que trabalhava comigo, ela falou, como que você está vendendo? As pessoas ligavam, falavam, Tiago, eu não compro nada porque eu não estou vendendo nenhum parafuso. E eu vendia, eu não dava conta. Eu lembro que eu não conseguia entrar em alguns fornecedores, porque você tinha que ter um volume gigantesco, você tinha que ter um histórico no mercado, e eu estava começando. E eles começaram a me vender nessa época. E o pessoal falava assim para mim,
cara, tu tem mais sorte do que juízo. Eu falei, não, eu tenho um Deus, cara. Eu tenho um Deus e Deus ele vai me sustentar. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E eu lembro que a mercadoria chegava já estava vendida. Tinha cliente que esperava tempos e tempos. E você nem procurava, Thiago? Não. Eles estavam te procurando. Sim. E eu lembro de ligar muitas das vezes para o meu próprio concorrente e negociar o estoque dele e comprar a mercadoria dele para eu poder vender para o meu cliente. E Deus ele foi me favorecendo. Sempre foi me abençoando. Isso tudo quando você deu esse passo de fé. Sim. E começou a explosão. Exato. E aí você entendeu também sobre o Eliakim, sobre ser um geré, uma coluna também. Exatamente. Eu lembro da bispa falando de se o dinheiro que a gente gastava era mais com a gente ou com Deus, com um propósito, com o reino. Aí eu fui fazer aquela continha básica de cabeceira, né? Eu falei, tá errado isso daqui, eu tenho que mudar. Eu lembro de meses, bispo, quando eu comecei a ganhar um certo volume mesmo, de eu doar 70% do que o que a gente tinha, assim, tá aqui. Apoiava em um projeto, apoiava em outro, ajudava num trabalho, doava na vida das pessoas também. Eu criei essa mentalidade dentro do ministério. Eu sei que com Deus eu nunca perco. Não importa o que aconteça, não importa o que eu passe, nada do tipo. A gente trabalha com produtos importados, uma parte desse produto é importado, então ele é lastreado ali no dólar, de certa forma. Nunca me preocupei com isso, bispo. Ah, vai fechar o câmbio, quanto que o dólar está? Não importa. O dólar pode estar o preço que for. Deus ele vai me abençoar. E aí você decidiu assumir áreas grandes no ministério. Sim. E você assumiu, e o que aconteceu depois dali? Bispo, Você se tornou de uma certa forma, você se tornou um governador Sim. distrital dentro do ministério. Sim. Eu lembro que quando eu comecei a fazer essas doações, teve um dia que eu parei, eu refleti, eu falei, Senhor, isso daqui era o valor que eu queria ganhar, era um sonho de uma vida. Se eu ganhasse... Em um ano, né? Não, e se eu ganhasse só o que eu tinha doado ali no mês ali, para mim era o que eu estava doando, bispo, não era o que estava vindo para minha mão, não era o que Deus estava depositando ali em mim. Deixa eu falar um negócio para vocês, pessoal. Ele falou o seguinte, que do tempo, hoje, pegando no dia de hoje, dia 5 de maio. Antigamente, hoje, você falou de 1 hora lá. Isso. Hoje, 1 hora de trabalho minha, ela representa o que eu ganhava antigamente no mês. Vocês estão entendendo, pessoal? 1 hora do trabalho dele hoje representa o que ele ganhava no mês. A gente estava fazendo hoje uma conta, eu estava até falando para o Thiago, eu falei, mais ou menos, desse tempo da pandemia para cá, mais ou menos umas 170 vezes, sim, mais ou menos umas 100, obviamente que ele que vai saber falar melhor disso, Deus multiplicou praticamente 170 vezes o seu salário se tornando o seu dízimo. Muito mais, muito mais. E, bispo... Isso não é forte, pessoal? Hoje, 1 hora dele representa o que ele ganhava antigamente. Isso é um milagre. É um milagre, porque mostra que é Deus. O maior investimento do mundo é na obra de Deus. Sim, e é o que eu falo. Aprendi a fazer aquilo que é o simples, é o básico. Orar, ser fiel a Deus, cuidar da minha casa, da minha família, honrar nos dízimos, nas ofertas, ser ousado. E Deus, ele recompensa, ele trouxe para a minha vida mudança. Hoje a gente tem casa que a gente aluga, a gente tem casa que a gente deixa familiar, parente nosso morar, a gente tem terreno, a gente tem e diversos outros projetos. Bispo, Deus, ele me deu muito mais do que eu imaginava, muito mais do que eu pedia. Deus acrescentou na minha vida tudo. E aquele que não tinha condição nenhuma, pessoal, agora Deus já está levando ele para abrir negócios até no exterior. Sim, sim, né? sim. Abrir negócios nos Estados Unidos, sim. Já expandindo mais ainda. Então, assim, você nunca acreditou que seria possível isso? Não, sabe? E em questão de negócio de exterior, eu tinha o sonho e tinha um desejo, mas as pessoas nos procuram para poder, eu sei como você trabalha, a gente quer inserir esse produto lá, vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer? Então, assim, Deus, ele traz tudo. Deus, ele cuida dos mínimos detalhes. Eu coloco Deus na minha vida pessoal, na minha vida
empresarial, minha vida profissional, eu coloco Deus na minha empresa, Deus em tudo. Quando eu vou falar com meus colaboradores que estão trabalhando ali comigo, eu falo, tudo que nós temos é a fé. E eu sempre conto o meu testemunho, eu sempre falo. Não adianta você olhar para mim e falar que não dá, porque você está olhando para uma pessoa que só comia arroz, que não tinha dinheiro de uma condução e que Deus mudou a minha vida. Mas quando eu aprendi a pagar o preço certo, quando eu aprendi a depositar a minha fé naquilo que realmente funciona, naquilo que realmente é fiel, é verdadeiro, que é a palavra de Deus. Então, assim, Deus, ele transforma. Só que a gente nunca pode se esquecer também, o que o senhor estava falando agora, quando Deus está levantando, nunca se esquecer de onde Deus nos tirou e qual que é o propósito daquilo. E é tão real isso que toda segunda-feira, né, nós realizamos uma reunião, né, pelo Zoom, pela live, com todos os Eliaquins, e ele coloca uma câmera, todos os funcionários sentados numa mesa, todos, das 8 às 9 da manhã, começando a semana, priorizando a Deus. Exato. E ainda depois da reunião dos Eliaquins, eu ainda converso com eles, dou uma palavra, muitas das vezes comento do que foi pregado ali nos Eliaquins e passo a visão para a gente poder começar a semana. Aí já é umas 10h30 da manhã, 10 horas. Então, assim... Mas isso você está perdendo, cliente. Não, não perde, só ganha, bispo. Só ganha, Deus só dá crescimento. Essa é a mentalidade. Você nunca perde quando você investe a Deus. Eu vejo as pessoas desesperadas agora por causa de tudo que está acontecendo. E dentro desse desespero todo, Deus me dá a visão de oportunidade. Em meio a todo esse desespero que as pessoas vai taxar, vai fazer o quê, vai fazer isso. Bispo, é uma coisa assim que vem realmente de Deus. Eu pego, eu olho algo e ali Deus me dá uma visão. Quantas vezes eu não estava aqui no culto, ouvindo a palavra, sentado, e ali Deus me dava a visão do que eu tinha que fazer na semana. E eu ganhava muito com aquilo. E era coisa que, assim, depois que vinha, eu falei, isso era tão óbvio, eu não vi. Só que é Deus que abre o nosso entendimento. No lugar certo. Exato. Estando dentro da igreja. Sim. E nunca, eu não falo mal, mas assim, também não procuro, nunca foi com consultoria, com algo do tipo. Quem sempre foi meu consultor foi o Espírito Santo, foi a bispa pregando aqui, o Senhor ali comigo. E tudo que eu tenho seguido tem dado certo. Tudo que eu tenho seguido tem dado certo. Hoje eu tenho uma vida abençoada, uma vida próspera. Eu consigo fornecer tudo aquilo que minha casa precisa e muito mais. Eu consigo ajudar pessoas. Quem recebia ajuda precisava de ajuda para comer. Eu consigo abençoar a vida de pessoas e isso nunca me fez falta. Eu lembro de ter meses, eu vou dar um exemplo para não falar em números, mas assim, vamos supor que você tem 10. Você tem 10. E eu lembro que eu pagava as coisas, tudo, sobrou 10. Eu falei, eu vou dar 5. Vou dar metade. Eu terminava com os mesmos 10, bispo. E eu olhava, eu revirava a planilha. Eu olhava, fornecedor, eu esqueci de pagar alguém, como que isso está acontecendo? Depois que eu fui entender. Então, assim, Deus, ele multiplicava. Nunca falta. O que você fala para essas pessoas que ainda não é fiel no dízimo, na oferta e não dá esse passo de fé para se tornar uma coluna, um Eliaquim? É uma perca de tempo, porque enquanto eu não entreguei aquilo que Deus realmente queria, porque o que Deus estava querendo de mim era o meu coração. Meu coração estava no dinheiro, meu coração estava nos bens materiais que eu nem tinha. Bicho, eu nem tinha e meu coração estava naquilo. É o que a bispa fala, né? Sim. Quem fala mal, quem não tem. Exato. Eu nem tinha e eu ficava com o coração naquilo. Quando eu realmente entreguei isso para Deus e entendi o que eu tenho que fazer, aonde eu tenho que plantar, o que é uma semente, o poder dessa plantação, a minha vida mudou. Então, assim, se aproxima de Deus, paga o preço que tem que pagar. Ah, mas está demorando 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa, um dia acaba. É isso aí. E quando acabar, você vai colher tudo aquilo que você plantou em Deus. Amém. E sempre vem muito mais do que a gente imagina. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E tem um detalhe, pessoal. O Tiago é tão uma pessoa assim que é tão ligado ao ministério que ele sempre ele busca, se ele precisa de um funcionário, sempre ele contrata dentro da igreja. 95% sempre, é de 95%. Então, quando eu estou fazendo a reunião lá com os funcionários dele, parece que eu estou na igreja. Está cheio de membro da igreja lá. Isso é maravilhoso. Tiago, Deus abençoe, meu amigo. Obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado, Gi. Muito obrigado.
Deus abençoe. Muito obrigado. Se coloque de pé, por gentileza. E eu quero que nesse momento você feche os seus olhos. Eu tenho certeza que essa palavra, ela chegou com uma espada, dividindo muitas coisas na sua vida. E eu sei que quando essa palavra, ela é entendida, eu confio no Senhor e eu entendo o que Ele quer de mim. E eu passo pelo processo. Eu supero os problemas. Eu não olho mais este problema como um problema, mas eu enxergo como uma oportunidade. Deus quer falar com as pessoas que enxergam um problema como uma oportunidade para glorificar a Deus. Porque o seu problema não é problema para Deus. Pode ser problema para você, mas para Deus não é. Então, se Ele é o solucionador de problema, eu tenho que ir a Deus. Porque é Ele que Ele abre, é Ele que abre, é Ele que fecha. Ele é o único que tem a chave. E quando eu entendo isso, eu tenho uma chave, então os portões podem ser abertos para me favorecer. Em Salmo 78 fala que os portões foram abertos e o vento leste desprendeu, o vento sul foi empurrado e Deus mirou no meio do acampamento. E aquele povo comeu tanta carne. Aquele povo, a Bíblia diz que eles ficaram satisfeitos. Eu não sei qual é esta carne que você está buscando em Deus. Eu não sei qual é este pão que você está buscando em Deus. Qual é este maná que você está esperando em Deus. Mas eu creio que Deus está mirando no meio da sua casa, no meio da sua empresa, e te inundando de codornizes. Porque a Bíblia diz que eles comeram, mas comeram, até o Senhor fala, vão comer até sair pelo nariz, e não vai ser por 1 dia, por 5, por 10, mas vai ser por 30 dias. Às vezes nós estamos aqui, buscando uma refeição, Deus está falando, eu vou te dar 30 dias. Café da manhã, almoço, jantar, café da tarde, madrugada se quiser. Deus está falando, eu não estou aqui para te suprir uma refeição. Eu não estou aqui para te dar um pão de queijo. Eu quero te dar uma padaria. Eu não estou aqui para te arrumar um chinelo. Eu quero que você seja um empreendedor de sapatos, chinelos. Não é aquele que você quer, mas aonde eu posso investir? Não tenha a mentalidade do eu, mas do ele. Ou eu posso, mas ele pode. Porque quando você tira o olhar de você, você coloca o olhar no lugar certo, que é em Deus. Deus quer que você olhe para Ele. Deus quer que você aponte os seus olhos para Deus. Deus quer que você espere em Deus. Porque aquele que espera no Senhor renova as suas forças e voa alto como águia. E Deus quer que você voa alto como águia. Deus quer que as suas forças sejam renovadas no Senhor. Mas isso é Deus. Entenda isso. Jó, ele passou por um processo que alguns teólogos falam que foi um processo de 9 meses. Não foi fácil. Não foi fácil. Imagina os 3 amigos de Jó encontrando ele, chorando. Ficaram 7 dias sem falar nada com ele. De tão desesperador estava aquilo. Eles nunca viram Jó naquela situação. E tem muitas pessoas que é amigo seu, pessoas que é do seu convívio e nunca te viu nessa situação. Mas se eles esperarem você passar pelo período, pelo processo, eles também vão te ver, você vivendo uma restauração de maneira dobrada. Se nós passarmos pelo processo sem pecar com os nossos lábios, entender o que Deus quer e continuar plantando, como os Salmos diz, mesmo com lágrimas, continue jogando as sementes. E eu quero que você, hoje, se for necessário, peça perdão para Deus. E faça hoje um voto com Deus.
eis-me aqui, Senhor. Eu vou passar por o que eu precisar passar. Eu não vou mais pecar com os meus lábios. E eu vou confiar em Deus, porque Ele não se esqueceu de você. A palavra de Deus diz: Ele não te abandona, Ele não te esquece, Ele não te deixa. Deus se lembra de tudo. Todas as suas orações, todas as suas ofertas, todas as suas renúncias, todo o seu sacrifício, toda a sua renovação, tudo que você viveu, Deus não se esquece de nada. E o que você tem que lembrar? Você tem que externar isso, tem que falar: Deus, lembra-te do que eu estou fazendo. Eu confio em Ti, mas não se esqueça de mim. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim, lembra-te da minha fidelidade e devoção, lembra das minhas madrugadas, lembra das minhas ofertas, lembra-te do meu jejum, faça Deus se lembrar, lembra-te, Senhor, lembra-te o que eu estou fazendo aqui, lembra, Senhor, não se esqueça de mim, eu quero a minha vitória, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Dai-me o que é meu. Eu quero viver essa promessa, Senhor. Eu quero aquilo que é meu. Fala com Deus. Fala com o Senhor. Vou ouvir a tua voz. Fala com o Senhor. Não vou desistir. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor. Renova as minhas forças. Me levanta, meu Deus. Não permita que eu venha viver por mais tempo que o necessário este processo. Que eu possa hoje estar aprendendo, vivendo, tocando, testemunhando aquilo que o Senhor está fazendo. Meu Deus, visita, Senhor. Visita, meu Pai, a cada Eliaquim. Visita, meu Pai, a cada pessoa que está hoje, nesta segunda-feira, nesta primeira segunda-feira do mês de maio. Eu declaro situações indefinidas se definindo. Eu declaro portas fechadas sendo abertas. Eu declaro uma restauração. Eu declaro uma restituição. Eu declaro o Senhor te levantando a lugares altos, arrancando você da cauda e colocando por cabeça, tirando você de baixo e colocando por cima, colocando assentado entre príncipes. Eu declaro a tua vitória. Eu declaro os teus propósitos sendo materializados, concretizados, realizados em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida e eu declaro que as situações que ainda é um problema na sua vida, eu declaro ela caindo por terra e não tendo mais poder sobre você. Situações antigas, situações não resolvidas, situações que te achatam, te atrasam, te adoentam, caindo por terra hoje, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E nesse momento, eu quero realizar a oração com os Eliaquins. Eu quero que você que é Eliaquim, você que quer se tornar um Eliaquim, venha à frente com aquilo que representa a sua empresa, que nós estaremos orando e declarando a tua vitória aqui na frente, em o nome do Senhor Jesus. Mude o seu hábito hoje. E a partir de hoje, toda reunião com os Eliaquins, você traga aquilo que representa o seu financeiro, a sua empresa, clientes, negócios, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Traga para nós orarmos, em nome do Senhor Jesus. Você quer um Eliaquim, ou você pela fé quer se tornar um Eliaquim, uma coluna, um giré no reino de Deus.
venha na frente que nós estaremos orando por você. Meu Deus, nós oramos, meu Pai, nesse momento. Todos os obreiros, todos os líderes, orem e concordem com a vitória desta pessoa. Meu Deus, eu quero orar, meu Pai, por cada um que está aqui hoje, por cada um, meu Deus, que começou, meu Deus, este processo, que está, meu Pai, dando um passo de fé, meu Deus, e decidindo, meu Deus, e ocupando o seu lugar como ele aqui, entenderam, meu Pai, entendeu, meu Pai, que tem um propósito, entendeu que tem um chamado, entendeu, meu Deus, que é um servo, entendeu que é um mantenedor do reino. Eu quero declarar nesse momento que tudo aquilo que representa a sua empresa, que representa os seus negócios, eu declaro os seus negócios materializados, concretizados, realizados. Eu declaro sucesso, eu declaro sucesso, eu declaro portas abertas. Eu quero abençoar neste momento, eu abençoo a sua vida, eu consagro, eu abençoo, meu Deus, a vida, meu Deus, os negócios de cada ele aqui. Eu concordo, meu Pai, com os negócios, eu concordo, meu Deus, e quero abençoar e declaro, meu Deus, vitória, restauração, multiplicação, prosperidade. Eu declaro, meu Pai, que tudo aquilo que o nosso povo tocar, que tudo aquilo que o nosso povo tocar, meu Deus, terá sucesso, terá vitória, verá restauração, meu Deus. Eu declaro, meu Pai, prosperidade e abundância. Eu declaro crescimento, eu declaro rompimento, eu declaro, meu Pai, 10 vezes mais o nosso povo vivendo 10 vezes mais. Eu declaro, meu Pai, que aonde o nosso povo tocar, prosperará, crescerá, frutificará. Eu declaro frutificação, eu declaro abundância, eu declaro crescimento, eu declaro crescimento, eu declaro prosperidade. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu concordo com cada propósito, com cada projeto, com cada documento. Eu declaro, meu Pai, materializado, concretizado, realizado. Nós abençoamos e declaramos uma expansão, crescimento, abundância, rompimento. Eu declaro que o favor do Eterno seja derramado na vida deles. Eu abençoo, meu Pai, concordo, meu Pai, com cada vitória. Meu Pai, eu concordo com cada pedido. Eu concordo, meu Deus, com cada carteira de trabalho. Eu declaro, meu Pai, projetos sendo, meu Deus, materializados, concretizados, realizados. Eu declaro, meu Pai, o projeto do nosso povo sendo materializado, concretizado, realizado. Eu abençoo a igreja, eu abençoo, meu Pai, a cada ele aqui. Eu declaro vitória. Aonde eles tocarem, aonde eles pisarem, eles verão a glória de Deus. Eles verão, meu Deus, mesas, eles verão, meu Pai, crescimento, eles verão abundância. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada ele aqui. Eu abençoo, meu Deus, e declaro, meu Pai, crescimento e abundância, rompimentos aqui hoje. Eu declaro, meu Deus, o nosso povo andando uma milha a mais e tomando posse daquilo que é seu, daquilo que foi lhe entregue, daquilo que lhe foi confiado. Eu abençoo, meu Deus, e concordo, meu Pai, com a vitória do nosso povo. Eu abençoo, meu Deus, a cada um, meu Deus, que hoje está tomando uma decisão e vai andar uma milha a mais, e Deus vai validar essas decisões. Deus vai abrir as portas. Portas fechadas estão sendo abertas, portas fechadas estão sendo abertas. Eu declaro, meu Pai, portas fechadas se abrindo para favorecer o nosso povo, portas fechadas se abrindo para favorecer o nosso povo, portas fechadas se abrindo para favorecer o nosso povo. Eu declaro restauração, eu declaro restituição, eu declaro crescimento, eu declaro abundância, eu declaro rompimento. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada ele aqui, de cada coluna, de cada giré. Meu Deus, eu abençoo e concordo, meu Pai,
com a vitória do nosso povo. Eu declaro, meu Pai, crescimento e abundância. Eu declaro, meu Pai, o nosso povo rompendo, o nosso povo crescendo, o nosso povo, meu Deus, vivendo o melhor mês, a melhor semana, meu Deus, batendo metas de vendas, meu Pai, multiplicando os seus negócios, multiplicando as suas receitas, conquistando a sua casa, conquistando o seu carro, conquistando, meu Pai, a vida abundante que o Senhor prometeu. Eu concordo, meu Pai, com cada pedido, eu concordo, meu Pai, com cada sonho, com cada propósito. Eu declaro materializado, concretizado, realizado, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Deus, e concordo, e abençoo, meu Pai, a cada documento, a cada pedido, meu Deus, a cada cartão que será entregue, a cada cliente que um dia fechou e vai voltar, meu Deus, eu declaro clientes antigos retornando, negócios sendo fechados, vendas, meu Deus, milionárias sendo realizadas na vida do nosso povo, na vida da igreja, em o nome do Senhor Jesus. Eu creio em vitórias, eu creio em respostas, eu creio em definições na vida do povo do Ministério Mudança de Vida. Eu creio que hoje você sai daqui para testemunhar, que hoje você saia daqui para viver os sonhos de uma vida, tocando e como Jó, em dobro daquilo que um dia você teve, uma restituição total, uma restituição dobrada. Eu declaro o Senhor, meu Pai, arrancando aqueles que estão por baixo e colocando, meu Pai, assentado entre príncipes, meu Deus, fazendo do nosso povo, meu Deus, os maiores colunas, os maiores girés, meu Deus, os maiores milionários, bilionários do reino. Os governadores distritais estão aqui na frente, meu Deus. Eu declaro os governadores distritais do Ministério Mudança de Vida assumindo templos, assumindo templos, assumindo templos. Eu declaro que da tua mão sairá a compra de um templo, a mão mantendo um templo, luz, energia, você sendo mantenedor, que a tua vida espiritual venha crescer, que os seus resultados venham crescer, que o seu relacionamento com Deus venha crescer e o seu financeiro venha explodir positivamente para a glória de Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida, a obra das tuas mãos e a planta dos teus pés. E a partir de hoje, você vai tocar e você vai ter a certeza que você, pela fé, está destravando e liberando e abençoando. Aonde você tocar, a situação difícil será resolvida. Uma situação doente será totalmente sarada. Situações travadas serão destravadas. Eu declaro você crescendo e você abundando para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Neste momento, pela fé, eu quero que você visualize essa situação totalmente resolvida, esse problema resolvido, esse negócio fechado, esse contrato assinado, você vivendo essa promoção no teu trabalho. Eu quero que você já enxergue como vai estar o teu nome está limpo, você está aqui na tua casa própria, você está lá, mantendo o reino, se tornando o maior mantenedor do reino. Eu quero que você enxergue, e já enxergando, eu sou o maior giré dessa igreja, eu sou a maior coluna dessa igreja, não tem conta cara demais para mim, toda a conta está barata. Eu acredito, meu Deus, eu acredito num povo rompendo
indo para patamares maiores e dando testemunhos maiores a partir de hoje. Eu declaro essa situação totalmente superada. Você superou e as pessoas vão te conhecer pela sua superação, pelo seu testemunho. Essa situação está resolvida pela fé. Essa situação está resolvida pela fé. E hoje você já vê, pela fé, você já enxerga. Você já está enxergando essa situação totalmente resolvida. E você podendo subir neste altar e testemunhar a glória de Deus. O que Ele fez na sua vida, o que Ele fez na sua empresa, o que Ele fez no seu casamento, o que Ele fez na sua saúde, o que Ele fez com os seus filhos. Você vai poder testemunhar. E todos verão a glória que está sobre você, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu agradeço, meu Deus, por esta palavra, por esta mensagem, por esta oportunidade que o Senhor está nos dando hoje aqui. E eu sei, meu Pai, que pela fé nós já estamos vivendo. Nós já estamos vivendo, iremos tocar, iremos receber, e pela fé nós já estamos possuindo o que é meu. O que é meu já é meu, e pela fé eu vou testemunhar. Eu serei o próximo a subir neste altar, eu serei o próximo a gravar um testemunho, eu vou contar a todos o que Deus fez na minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Diga, meu Deus, eu creio que eu serei o próximo a testemunhar e contar o meu testemunho de superação em o nome do Senhor Jesus. Declara na vida da pessoa que está do seu lado, você será o próximo a testemunhar um testemunho de superação. Um testemunho de superação, um testemunho de restituição, um testemunho de restauração. Você será o próximo a testemunhar este testemunho em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Você possui essa unção que gera riqueza. Essa unção que constrói e não destrói. Essa unção que levanta e não derruba. Eu tenho essa unção. E aonde eu tocar, vai se levantar. Aonde eu tocar, vai se levantar. O morto vai se levantar. O morto, as situações mortas irão se levantar pela fé. Não haverá mais vale de ossos secos no ministério Mudança de Vida. Não há mais. Porque esses ossos já estão fazendo barulho. É o chocalho, é a pele voltando, é o músculo, e o sopro de vida será dado, em o nome do Senhor Jesus. Eu creio, eu abençoo sua vida, e eu declaro, a melhor semana e o melhor mês até então, será um mês, que você vai finalizar este mês, e vai parar, e vai glorificar a Deus, dizendo, meu Deus, esse mês foi o equivalente a 10 anos da minha vida. Um mês que foi equivalente aos últimos 10 anos que eu vivi. Foi algo inexplicável. É o mês da multiplicação. É o mês da graça. É o mês que eu vou virar o meu semestre e o meu ano. É o mês que eu vou beber deste vinho novo. Todos verão o vinho novo na minha vida. Todos verão uma glória sendo acelerada na minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora
a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.